Para quem não me conhece, eu sou o René Longo e nós vamos aqui tratar sobre tudo relativo ao direito tributário pelo qual você precisa. Então, nós vamos ter aqui análises referentes ao Sistema Tributário Nacional, obrigação tributária, verificando, inclusive, posições do STJ, do STF, tudo que você precisa. Então, como essa vem a ser a nossa primeira aula, eu vou trazer aqui para vocês, num primeiro momento, todos os meus contatos, para que, caso você, pós-aula, tenha ali alguma dúvida, possa me perguntar diretamente, que aí eu vou responder aqui para vocês. Então, olha só, aqui eu estou trazendo aqui, sou advogado, mestre especialista em direito tributário, estou deixando meu e-mail, que vem assim, rene_tributário@yahoo.com.br. Você pode mandar esse e-mail diretamente para mim, caso tenha uma dúvida, eu vou ficar aqui à disposição. E também estou deixando aqui o meu perfil no Instagram, que é @_longo. Então ali, se você também quiser me mandar um direct para que eu possa responder de alguma dúvida, alguma sugestão de leitura, também estou à disposição. E também, se você quiser, pode me seguir ali no perfil do Instagram, que onde, inclusive, eu coloco semanalmente conteúdos de direito tributário, o meu cotidiano como advogado tributarista, que muitas vezes ajuda quem não quem não conhece esse dia a dia do advogado. Então fica aí à vontade, caso você queira me seguir. Outro ponto que também merece destaque aqui, que como vem a ser a nossa primeira aula, é a indicação bibliográfica. Então, eu vou trazer aqui para vocês 2 livros que eu acho que são extremamente interessantes para quem quer se preparar para concurso público. Então, nesse caso, eu estou trazendo aqui, no primeiro momento, o livro do professor Ricardo Alexandre, que é Direito Tributário, da editora Juspódio. Eu considero hoje o melhor livro que você possa estar lendo para concurso público. Porque é um livro objetivo, ele vai direto ao assunto e o Ricardo Alexandre tem a grande vantagem que em pouquíssimas passagens ele coloca a opinião dele, porque na verdade ele vai trazer ali, olha, de acordo com o STF, de acordo com o STJ, e é isso que interessa para quem está estudando para concurso público. Então, é extremamente importante você estabelecer esse tipo de leitura. Fora que ele traz quadros sinóticos, comparativos, é um livro atualizado, bastante atualizado. E outra, tem várias passagens lá no livro dele que você pode entrar no link, ele deixa ali um link, acho que em formato de QR Code, e aí você aponta e vai sair um vídeo diretamente por ele, que também complementa o que você leu ali no livro. Então, é um livro que eu indico, muito bom, facilita o teu estudo, a tua compreensão, e se você não sabe nada de direito tributário, quer começar com o livro, é esse que eu indico. Do outro lado, nós temos aqui o livro do Leandro Pause, que é Curso de Direito Tributário completo. Também estou trazendo aqui para vocês a versão atualizada da editora Saraiva. O Leandro Pause é um juiz federal do Rio Grande do Sul. Eu considero ele como hoje um dos maiores tributaristas contemporâneos do Brasil. Ele é excelente, é um livro bastante completo. Agora, ele não tem aquela pegada de concurso público como o do Ricardo Alexandre. Porém, é como eu digo, você, digamos que já leu o livro do Ricardo Alexandre, aí quer uma leitura complementar. Qual é que eu indico? O do Leandro Pause. Excelente livro, tem toda a matéria que nós vamos tratar, de um nível de profundidade muito bom, mas não é uma leitura tão fácil, tão objetiva quanto o do Ricardo Alexandre, mas vale muito a pena. Então, por esse motivo, eu indico aqui esses 2 livros. Primeiro momento do Direito Tributário do Ricardo Alexandre e no segundo momento, Curso de Direito Tributário do professor e juiz Leandro Pause, tá? Então, essa aqui vem a ser a minha indicação bibliográfica. Vamos começar a nossa aula, porque a gente tem muita coisa para comentar. Gente, olha só.
Para falar em direito tributário, não só direito tributário, mas qualquer disciplina jurídica, por onde é que a gente sempre começa os nossos estudos? Segundo aquela visão de Kelsey, o que está no topo de uma pirâmide hierárquica? A Constituição. Em razão disso, é muito mais lógico a gente começar com as normas que tocam determinada disciplina que estão inseridas na Constituição, para que depois eu possa passar por uma análise de normas infraconstitucionais. Haja vista que, posteriormente, eu só preciso realizar um regime de adequação com a estrutura da própria Constituição. Então, por esse motivo que se fala muito em constitucionalização, por exemplo, do direito civil, constitucionalização do direito administrativo e, por que não, a própria constitucionalização do direito tributário. Em razão disso, então, nós vamos começar os nossos estudos com as normas inseridas na Constituição que toca o direito tributário. Daí que, se eu abrir a Constituição, poderei perceber que ela possui 250 artigos. E ao longo desses 250 artigos, o que tem ali que possa nos interessar? Vem a ser algo pelo qual vem a ser conhecido como Sistema Tributário Nacional. Então, lá na Constituição, nós vamos encontrar o que corresponde ao Sistema Tributário Nacional. E vejam, quando eu menciono no Sistema Tributário, ele vem a ser inaugurado no artigo 145 da Constituição. Então, vejamos aqui. Eu vou ter, como eu disse, o Sistema Tributário Nacional, que ele começa no artigo 145, sendo que, tecnicamente falando, ele vai até o artigo 156 da Constituição. Só que, se você observar, topograficamente, lá na Constituição, o sistema, ele vai até o artigo 165, aliás, vai até o artigo 162 de lá da Constituição. Só que eu estou mostrando para vocês que ele vai até o artigo 156 tecnicamente. E por que eu estou dizendo isso aqui? Porque, gente, quando se fala em Sistema Tributário Nacional, seu conceito vem a ser um conjunto de normas organizadas que disciplina a arrecadação. Então, corresponde a um conjunto de normas organizadas que disciplina a arrecadação. Só que, se você observar, do artigo 157 em diante, lá na Constituição, trata sobre repartição de receitas tributárias. E, gente, tecnicamente falando, repartição de receitas tributárias corresponde ao momento posterior à arrecadação. Então, para você ter uma ideia, como é que vem a ser isso aqui? Quando se fala na repartição de receitas tributárias, é a aplicabilidade da teoria dos círculos concêntricos. Então, aqui é como se eu tivesse 3 círculos. Tá? Cada círculo representa uma esfera federativa. Então, aqui eu tenho município, Estado e União. De tal modo que o ente, após obter ali a arrecadação, ele, por um mandamento constitucional, terá que repassar para o outro ente da unidade federativa menor. Sendo assim, do que a União recebe, ela irá repassar para estados e também para municípios. Do que os estados recebem, terão que repassar para municípios. E é sempre nesse sentido, do maior para o menor e jamais do menor para o maior. E se você observar, nesse momento eu já estou numa situação posterior à arrecadação. Daí que, como eu falei para vocês, tecnicamente falando, o Sistema Tributário Nacional compreende os artigos entre o 145 e o 156 da Constituição. Por esse motivo que nós temos esses 11 artigos que compõem a estrutura do Sistema Tributário Nacional. E vejam, quando o legislador constituinte ele veio organizando, ele veio disciplinando o Sistema Tributário Nacional, o que ele fez?
ele dividiu em 3 momentos extremamente importantes. Ou seja, estabeleceu 3 bases como estrutura do sistema tributário nacional. E a primeira coisa que ele veio imaginando, ou seja, que ele veio idealizando no sistema tributário nacional, vem a ser algo pelo qual é conhecido como poder de tributar. Então, eu vou colocar aqui para que nós possamos visualizar. Então, eu tenho que no sistema tributário nacional, vamos identificar a estrutura do poder de tributar. Gente, quando eu menciono no poder de tributar, o que vem a ser o poder de tributar? Vejam, quando eu menciono o poder de tributar, isso aqui é entendido como uma expressão da soberania. E aí, quando se fala em soberania, o que vem a ser? Gente, soberania corresponde a um poder. Um poder que nós entregamos ao Estado para que ele possa organizar as pessoas em sociedade. Não é à toa que, se eu for lá na Constituição, no artigo 1º, parágrafo único, lá é bem claro ao dizer que todo poder emana do povo, que exerce por meio de seus representantes eleitos ou diretamente nos termos da própria Constituição. Ora, que poder é esse que emana do povo? O poder soberano. Só que o Estado, quando ele vai agir com a sua atividade soberana, esta, por sua vez, se desmembra em vários outros poderes, levando em consideração o âmbito de sua atuação. Tanto é prova que, por exemplo, sem ser no âmbito do direito tributário, digamos que toda vez eu identifique uma pessoa que pratique um fato típico, antijurídico e culpável, praticou, obviamente, um crime. De tal modo que o Estado, por meio de seu poder de punir, ou seja, o ius puniendi, vai retirar aquela pessoa do convívio social, independentemente da vontade dela. O Estado, ele não vai chegar para a pessoa e dizer: oi, você quer ser preso? Não, ele vai utilizar do seu poder, fazendo prevalecer na vontade de qualquer um. Isso corresponde à exteriorização da atividade soberana, haja vista que a pessoa praticou um ato tão prejudicial perante a sociedade que não merece mais conviver com ela. De um outro lado, também posso encontrar como sendo expressão da soberania o poder de polícia. Ora, o que é o poder de polícia, senão o poder que o Estado tem de limitar a atividade do particular em benefício da coletividade? Então, por exemplo, acabou aqui essa aula, eu posso ir para o outro lado da cidade? Sim, eu tenho a minha liberdade garantida na Constituição. Contudo, se eu for dirigindo o veículo automotor, eu tenho que observar regras de trânsito, de tal modo que eu não possa avançar o sinal vermelho, eu não possa exceder o limite de velocidade, sob pena de ser multado. E o Estado, quando está me multando, está agindo com a sua potestade, com seu poder de império, ou seja, com a sua atividade soberana. E por fim, chegamos ao poder de tributar. Por que o poder de tributar também vem a ser conhecido como uma expressão da soberania? Gente, para você entender, eu vou colocar aqui uma simples pergunta. Por acaso, alguém gosta de pagar tributo? Você conhece alguém que sente algum prazer indescritível em pagar tributo? Eu não conheço. Eu não conheço uma pessoa que vai dizer: oh, que bom, quando vira o ano, chega em janeiro, eu tenho que pagar o IPVA, vou ter que pagar o IPTU. Oh, nossa, que coisa boa, ajudar na colaboração, ou seja, colaborar para a manutenção da estrutura do Estado. Gente, isso não existe. Por mais desenvolvido que o país seja, ninguém paga tributo porque quer, ninguém paga tributo porque gosta. Todo mundo paga tributo porque é obrigado. O Estado, como eu digo, ele não pede, ele manda, ele ordena. Justamente porque o Estado, de uma forma geral, ele necessita de recursos. E aí você pergunta: mas para quê?
para poder atingir seus objetivos. Veja, todo Estado, quando ele é criado, quando ele vem a ser constituído, é para atingir objetivos. No Brasil, não vem a ser diferente. Tanto é que se nós formos lá na Constituição, no artigo 3º, é dito sobre os objetivos da República Federativa do Brasil, que vem a ser constituir uma sociedade livre, justa e solidária, erradicar a pobreza e diminuir as desigualdades sociais. Ora, num caso como esse, dentre esses objetivos, se eu pensar aqui a diminuição das desigualdades sociais, como é que o Estado vai fazer? Com a entrega maciça de obras e a prestação de serviços públicos. Porém, nós vivemos num Estado capitalista, de tal modo que ninguém vai trabalhar para o Estado sem querer receber. Ninguém vai construir para o Estado de graça. Então, o Estado ele precisa de recursos para poder financiar toda essa estrutura. Porém, o Estado não consegue auferir receita explorando seu próprio patrimônio suficiente para manter essa estrutura que eu mencionei aqui para vocês. Daí, não resta outra alternativa a não ser buscar uma fonte de receita derivada. Por que derivada? Porque é uma receita que será extraída do patrimônio de outrem, que não é do próprio Estado, mas sim de quem? De nós. E essa receita derivada, ela advém do exercício do poder de tributar. Porque, gente, o que vem a ser o poder de tributar? O poder de tributar nada mais é do que o poder que o Estado tem de impor a todas as pessoas o dever de contribuir. Então, repetindo, o poder de tributar é o poder que o Estado tem de impor a todas as pessoas o dever de contribuir. Então, essa que vem a ser a ideia inicial, originária, do que vem a ser conhecido como poder de tributar. Só que vejam, após o legislador constituinte ter estabelecido o poder de tributar, ele veio logo em seguida inserir a competência tributária. Então, após introduzir o poder de tributar, veio o legislador constituinte, no segundo momento, inseriu a competência tributária. Vejam, quando eu menciono em competência tributária, o que vem a ser essa competência? Observe, no primeiro momento, o legislador constituinte entregou o poder de tributar para o Estado brasileiro. Quando ele chegou na fase da competência, o que ele fez? Ele simplesmente dividiu o poder de tributar. Conceito de competência nada mais é do que a divisão do poder de tributar. E aí você pode me perguntar, mas Renê, por que esse poder tem que estar dividido? O que vai fundamentar a divisão desse poder? Aí eu te respondo, vem a ser a forma de Estado pelo qual nós adotamos, qual seja a federação. Gente, o que é a federação? Senão um conjunto de unidades autônomas, União, Estados, municípios e Distrito Federal. Só que, para que eu possa enxergar a autonomia federativa, eu tenho que entregar aos entes independência financeira. Gente, não se faz autonomia sem independência financeira. Então, tem que dar a possibilidade para que cada ente possa obter recursos próprios, administrá-los e realizar as suas próprias despesas. Para aí sim conseguir eu determinar uma verdadeira autonomia federativa. Então, se você observar, toda federação, obrigatoriamente, para que possa existir, tem que ter competência tributária. Não existe federação sem competência tributária, porque é onde eu vou garantir aos entes recursos próprios, sem depender dos demais.
por esse motivo também que nós podemos visualizar que quando se fala uma federação significa o quê? Descentralização de poder, que foi como o legislador constituinte pegou esse poder e dividiu nos entes da federação, ou seja, entregou uma parcela para a União, uma parcela para os estados, uma para os municípios e outra para o Distrito Federal. Até porque, só para a gente poder visualizar, se esse poder não estivesse dividido, ele estaria o quê? Concentrado. Poder concentrado denota até mesmo a existência de um Estado unitário. E aí, toda vez, quando eu visualizasse esse poder nas mãos de uma única pessoa, muito que provavelmente estaria nas mãos de quem? Da União. E aí, toda vez, só para a gente poder entender, toda vez quando estados e municípios necessitassem de recursos, o que eles teriam que fazer? Se dirigir à União. E se fosse esta a única que tivesse, como eu digo, a chave do cofre na mão, ela, no caso a União, poderia muito bem condicionar o repasse de determinados valores à realização de alguma conduta a ser feita pelos estados e pelos municípios. E aí, como consequência, eu não teria como afirmar que eles seriam autônomos nos termos da Constituição. Haja vista que a União estaria ingerindo ora na administração estadual, ora na administração municipal. Posto que veio o legislador constituinte exatamente para manter a estrutura federativa, dividiu o poder tributar pelos entes da federação. Numa visão gráfica, poderíamos visualizar da seguinte forma. No primeiro momento, quando se fala no poder tributar, ele foi entregue ao Estado brasileiro de forma una. Até porque é a expressão da soberania. Só que aí o próprio legislador, o que ele fez? Ele pegou esse poder e dividiu como se fosse um bolo em 4 grandes fatias. E entregou uma parcela para a União, uma parcela para estados, uma para os municípios e outra para o Distrito Federal. Então, dentro dessa visão gráfica que eu acabei de colocar aqui para vocês, eu posso ter a seguinte conclusão. Gente, somente ente da federação possui competência tributária. E mais ninguém. Isso aqui corresponde, inclusive, a uma regra absoluta, não há exceção. Então, toda vez que eu mencionar em competência tributária, isso aqui somente poderá ser atribuída à União, aos estados, aos municípios e ao Distrito Federal. Mas ninguém possui competência tributária. Daí que, por exemplo, muita gente às vezes erra em prova de concurso, que eu já vi, indagações como marca alternativa correta. Aí, entre elas, estava ali, possui competência tributária toda pessoa jurídica de direito público. Muita gente marcaria isso aqui como correta. Só que eu quero chamar a atenção de você de que a competência, ela não é atribuída a toda pessoa jurídica de direito público. Porque se eu falo isso, estaria incluindo como se tivesse competência tributária autarquias e fundações públicas. E, gente, autarquias e fundações públicas não possuem competência tributária. A competência, ela é atribuída tão somente à União, aos estados, aos municípios e ao Distrito Federal. Então, essa aqui corresponde à ideia da competência tributária. Então, nós vimos aqui, poder tributar, primeiro momento, segundo momento, competência tributária, e vamos passar agora para o terceiro e último momento que compõe o sistema tributário nacional, que vem a ser as limitações do poder tributar. Então, nós temos aqui as limitações do poder tributar. Vejam, se eu falo aqui nessas limitações, então nós temos do poder tributar, que corresponde ao primeiro momento que eu já analisei aqui com vocês,
O que eu disse? Que o poder tributário é a expressão da atividade soberana. E, gente, soberania corresponde a um poder que dentro de uma circunscrição geográfica não encontra nenhum outro de igual ou superior hierarquia. Por esse motivo, ele é considerado um poder máximo, ou seja, poder supremo. Só que, quando eu entrego um poder nas mãos de uma pessoa e não imponho limite, não estabeleço restrições, esse poder ele poderá ser utilizado de forma abusiva. Tem aquela máxima, quer conhecer uma pessoa, o que é que você faz? Entrega o poder a ela. Cai a máscara e você vai saber exatamente quem é aquela pessoa. Ora, com o Estado não é diferente. Então, para que ele não utilize esse poder de forma abusiva, veio o legislador constituinte e disse que iria limitar o exercício desse poder. Até porque, se a gente for visualizar dentro de um outro ângulo, podemos perceber o seguinte, que o Estado, quando ele é criado para beneficiar as pessoas e não delas se beneficiar. O Estado, quando ele vem a ser criado, vem a ser para proteger direitos. E há direitos inseridos na Constituição como direitos fundamentais e individuais, tais como direito à vida, direito à propriedade e direito à liberdade. Dentre esses três direitos que eu mencionei aqui para vocês, tem um que me interessa no momento, qual seja o direito de propriedade, onde nós vamos encontrar lá na Constituição, no artigo 5º, inciso 22, que é dito, é garantido a todos o direito de propriedade. Ora, se o Estado ele foi criado para ser um garantidor da propriedade, é fato que ele mesmo não pode retirá-la pela tributação. E, gente, eu não posso perder a percepção de que a tributação não deixa de ser uma agressão à minha propriedade, porque é quando o Estado mete a mão no meu bolso para ajudar toda a coletividade. Diante disso, para que o Estado não retire toda a propriedade das pessoas em nome de uma tributação que pode, obviamente, ser considerada abusiva, veio o legislador e disse, vou limitar o exercício desse poder. Ora, então quer dizer que o legislador constituinte entregou um poder ao Estado, mas, ao mesmo tempo, restringiu, limitou o exercício desse poder, dizendo que só poderia ser utilizado na forma como o próprio legislador constituinte indica. E, gente, como objetivo dessas limitações é proteção ao direito fundamental e, notadamente, o direito fundamental de propriedade, que é um direito de primeira geração, o Supremo Tribunal Federal, há um tempo atrás, foi muito claro ao dizer que as limitações do poder de tributar exteriorizam no sistema tributário nacional verdadeiras garantias de direitos fundamentais. Então, veja, vou repetir. O Supremo Tribunal Federal já disse que as limitações do poder de tributar exteriorizam no sistema tributário nacional verdadeiras garantias de direitos fundamentais. E com essa afirmação, com esse entendimento, o que o Supremo fez? Ele acabou elevando as limitações à estrutura, ou seja, à categoria de cláusula pétrea. Então, toda vez que eu mencionar em limitações do poder de tributar, eu estou visualizando verdadeiras cláusulas pétreas. Diante disso, se eu estou mencionando aqui em cláusulas pétreas, qual é a consequência? Significa que não pode essas limitações serem revogadas, nem mesmo por meio de emenda constitucional superveniente. Então, quer dizer, não pode ter nenhuma emenda constitucional com o objetivo de retirar ou diminuir o alcance de qualquer limitação inserida na Constituição. Porém, nada obsta que eu possa ter aqui uma emenda
que acrescente ou insira novas limitações, de tal modo que eu posso ter uma emenda constitucional aditiva de limitações, porém não restritiva de limitações. Então essa aqui corresponde à ideia inicial que nós temos com relação às limitações